Professor. Professor, Oi. uma dúvida. Semana que vem vai ter a prova e daí a gente não vai mais ter aula? Isso, acabou. Daí hoje, teoricamente, seria a última aula. Isso. Teoricamente não, na prática. Eu acho que a gente consegue acabar hoje essa lista. Tudo bem? Ah, perfeito. Então tá joia. Vamos acabar com essa lista hoje. Então vamos. Uma solução contendo x, né? Então você imagina que meu analito é x. Na concentração de 3,47 milimolar. IS, padrão interno. Então você tem aqui o teu analito e o teu padrão interno. A concentração do teu analito é 3,47, a do teu padrão interno é 1,72 milimolar. Apresentou em uma análise cromatográfica picos de área igual, então você imagina que o sinal analítico para o analito X foi 3,473. E para o padrão interno foi de 10,222, respectivamente. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o quê? É calcular o valor de F. O valor de F, né, você sabe que você tem a X dividido pela concentração de X, que é igual a F multiplicado pela resposta do padrão interno, dividido pela concentração do padrão interno. Então, você vai falar que F é igual a X vezes a concentração do padrão interno, dividido pela concentração do analito, multiplicado pelo sinal analítico do padrão interno. Então, a primeira coisa que a gente vai resolver é achar o valor de F. Então, o valor de F vai ser a concentração do analito, que é 3,47 milimolar. Vai ser a resposta do analito, que é 3,473, multiplicado pela concentração do padrão interno, que é 1,72 milimolar. Isso daqui, dividido pela concentração do analito, que é 3,47 milimolar. Isso daqui, multiplicado pelo sinal analítico do padrão interno, que é 10,222. Isso aqui vai dar quanto? Quanto que isso aqui vai dar? — 0,167. Esse é o fator de resposta, então. Aí ele fala que, então, 1 ml da solução do padrão interno, né, então ele está falando que você vem aqui e coloca 1 ml da solução do padrão interno, né, onde a concentração desse padrão interno é igual a 8,47
milimolar. Você adiciona isso daqui, né? Então, você imagina que aqui você tem um bekerzinho. Aqui você tem 5 ml da amostra, né? Desculpa, aqui é um balão volumétrico, né? Aí você adiciona a um balão volumétrico. O volume final desse balão volumétrico vai ser 10 ml. E você adiciona 5 ml do teu analítico. Você quer saber qual que é a concentração do teu analítico. Então você já imagina que o teu analito, né? A concentração do teu analito vai ser, você vai achar uma concentração do teu analito que é metade da concentração dele, né? Eu coloquei 5 ml do analito, 1 ml do padrão interno e fiz o volume ir para 10. Então eu diluí minha amostra 2 vezes. Então, se eu achar que tem 2 milimolar, faz de conta? Eu fiz todos os cálculos, achei que tem 2 milimolar aqui. Então, a concentração do analito é 4 milimolar, né? Então, é o que eu falei, não vão errar as provas, sabe? Chega aqui, acha a concentração do analito e põe esse valor, né? Na verdade, a prova é múltipla escolha, né? Você vai achar o valor, vai falar, pô, nenhum dos valores que eu achei tem nas alternativas. Multiplica o valor que você achou pelo fator de diluição, que vai bater com uma das alternativas. Então, a gente tem que rearranjar. Então, a gente tem que rearranjar essa equação aqui. É simples, né? O x vem para cá e o f vem para cá. Então, a concentração do meu analito é igual ao sinal analítico da amostra. Quer dizer, é igual ao sinal analítico do analito, né? Vezes a concentração do padrão interno, dividido pela concentração, dividido por F, multiplicado pelo sinal analítico do padrão interno. Certo? Muito bem. Então, tem só um detalhe, a gente tem que usar o fator de diluição, né? Então, você imagina que a concentração do meu padrão interno vai ser a concentração original, 8,47 milimol, vezes 1 ml, dividido por 10 ml, né? Então, você imagina que esse daqui é o volume do padrão interno que foi adicionado, e esse daqui é o volume final da minha solução. Né? Eu peguei 1 ml do padrão interno, coloquei com 5 ml da amostra e completei o volume para 10 ml. Então, você imagina que o meu padrão interno vai ter essa concentração vezes 1 dividido por 10, ou seja, só dividir por 10. Então, você imagina que a concentração do meu padrão interno vai ser 0,847 milimolar. Certo? Ele está falando que nessa mistura aqui, ele está falando que o sinal analítico da amostra foi 5,428 e o sinal analítico do padrão interno foi 44,31. Então é só substituir esses valores aqui nessa equação aqui. Então, o valor de x. Então, a gente tem aqui a concentração, que vai ser a resposta do analito, que é 54,28, vezes a concentração do padrão interno, que é 0,847 milimolar, dividido pelo fator de diluição, pelo
Não confunda, desculpa, eu sempre uso o F para o fator de diluição, né? Mas esse é o fator de resposta, tá? Esse daqui é o fator de resposta. Desculpa, no exercício anterior eu usei F também, né? Eu acho que seria mais certo eu colocar D, né? Que é o fator de diluição, né? Se eu fosse representar 1 por 10, seria melhor eu colocar agora como D, como um fator de diluição, para você não confundir esse daqui com esse daqui, que é o fator de resposta. Mas, enfim, a gente já calculou o fator de resposta aqui. O fator de resposta é 0,167 e a resposta do padrão interno é 44,31. Quanto que isso daqui dá? Seis vírgula 6,21 milimolar. Então, você imagina que a concentração verdadeira, né, vai ser 6,21 milimolar vezes 2, que vai ser 12,21 milimolar. Professor, Sim? por que que ali é vezes 2? Eu não entendi. Porque você colocou 1 ml do padrão interno, mais 5 ml da amostra e completou o volume para 10 ml. Então, você imagina que a tua amostra acabou sendo diluída 2 vezes. Eu achei a concentração do analito aqui no balão, mas eu perguntei qual que é a concentração na amostra, né? Então, se você for ver nos itens da pergunta, ele fala que calcule o fator de resposta para o analito, né? Esse daqui é a resposta do item A. Aí ele fala, B, determine a concentração do padrão interno dos 10 ml de solução misturada. Então, a resposta do item B é essa daqui. A concentração do padrão interno era essa, mas quando eu coloquei 1 ml de padrão interno com 5 ml de amostra e completei o volume para 10 ml, né? A minha concentração passou a ser 0,847. Aí ele fala, determine a concentração de X nos 10 ml da solução misturada. Então, essa daqui é a resposta do item C. E a resposta do item D é calcule a concentração de X do analito na amostra. Certo? Por isso que tem o 2. Entendido? Sim, professor. Perfeito. Quero ver ninguém tirar menos que 9 nessa prova. Antes de eu ir embora hoje, eu coloco no AVA 3. Então, o que é? A gente mudou a data da P3 para quarta-feira da semana que vem. Aí vocês podem passar o feriado estudando para as outras provas. E na semana após o feriado, né? Feriado é quinta e sexta. A gente faz a prova na quarta, quinta e sexta é feriado. E na semana seguinte, a última semana do semestre letivo. Tá? Então, com certeza, vocês vão fazer todas as outras provas nessa semana depois do feriado. Então, a gente vai agora para a questão de número 22.
O clorofórmio é um padrão interno na determinação do pesticida DDT. Em uma análise polarográfica na qual cada composto é reduzido na superfície de um eletrodo, uma mistura contendo clorofórmio 0,5 milimolar e DDT 0,8 milimolar forneceu sinais de 15,3 para o clorofórmio e 10,1 para o DDT. Então, é o que eu falei. O que a gente vai fazer? Vai calcular o fator de resposta. Então, ele está falando que você tem... Então, você imagina que o clorofórmio... O clorofórmio, né? Imagina que a fórmula do clorofórmio é CHCl3. Tá? Se eu for lembrar lá das minhas aulas de Química Geral, quando a gente estudava os haletos de carbono, né? Lembra como eu desenhava o clorofórmio? Então, você imagina que o clorofórmio, ele é o padrão interno. Aí você imagina que o DDT é o teu analito, certo? Então, ele está falando que você tem uma mistura em que o padrão interno, no caso, o clorofórmio, dá um sinal analítico de 0,5, desculpa, uma amostra de clorofórmio que tem concentração 0,5 milimolar e uma amostra de DDT, né? DDT é o analito, então eu vou representar como X, tem concentração de 0,8 milimolar. Ele está falando que a resposta do padrão interno, no caso do clorofórmio, é 15,3 miliampere, e a resposta analítica do analito, que no caso é o clorofórmio, é 10,1 miliampere. Então, lembra da formulinha? Resposta do analito dividido pela concentração do analito é igual ao fator de resposta, que multiplica a resposta do padrão interno dividido pela concentração do padrão interno. Então, você pode falar que F é igual a X dividido por X, multiplicado pela concentração do padrão interno, dividido pela resposta do padrão interno. Então, a gente vai dizer que o fator de resposta vai ser 10,1 miliampere, vezes a concentração do padrão interno, que é 0,5 milimolar, dividido pela concentração do analito, que é 0,8 milimolar, vezes a resposta do padrão interno, que é 15,3 miliampere. Professor, Então, oi. o que é o AS ali? Qual que é a unidade de medida ali? É micro? Milha é micro, 10 a menos 6. E o ampere é da física. Ah, tá. Lembra que corrente você mede ampere, né? Então é microampere. Acho que eu falei mili, né? É microampere. A concentração é milimol e a resposta é microampere. Mas não se preocupa com a unidade de microampere, não, porque vai cortar microampere com microampere, vai cortar milimol com milimol. O F é adimensional, ele não tem unidade. Quanto que é o valor de F? Então, F é 0,42. Aí ele está falando
para você, ele está falando para você que uma solução desconhecida, 10 ml contendo DDT, foi colocada em um balão volumétrico de 100 ml e foram adicionados 10,2 microlitros de cloroforme. Então, você tem aqui uma amostra desconhecida. Essa amostra desconhecida tem 10 ml e você quer saber qual que é a concentração de DDT nessa amostra. Você transferiu toda a amostra, né, os 10 ml, para um balão de 100 ml. Você transferiu toda a amostra para um balão de 100 ml. Antes de você completar o volume para 100 ml, você adicionou, né, você veio aqui e adicionou 10,2 microlitros de cloroforme. Aí ele está falando que essa mistura, após a diluição com solvente até a marca de aferição do balão volumétrico, foram observados sinais polarográficos 29,4 e 8,7 para o cloroforme e o DDT, respectivamente. Então, você sabe que a resposta para o teu analito é 29,4 e você sabe que a resposta para o seu padrão interno é 8,7 mA. Determine a concentração de DDT na amostra. Então, só para você determinar a concentração do analito, né? Você imagina que você vai ter que passar. Lembra quando a gente fez a preparo de soluções? A concentração é igual à densidade dividido pela massa molecular. Então, o enunciado do exercício ele está falando que a densidade é 1,48, 1,484. A gente já pode passar. Ele deu 1,40, ele está falando que a densidade do cloroforme é 1,484 gramas por ml, né? Eu vou multiplicar por 1.000, né? Vou falar que é 1.484 gramas por litro e dividir pela massa molecular do cloroforme, que é 119,39 grama-mol. Por quê? Porque aí eu corto grama com grama, minha resposta fica mol por litro. Então, qual que é a concentração do cloroforme? Qual que é a concentração do cloroforme? Lembra lá do preparo de solução do ácido diluído através do ácido concentrado? Para eu achar a concentração do ácido concentrado, eu dividia a densidade pela massa molecular e aqui tinha um tal, né? Que era a porcentagem do ácido. Nesse caso, o cloroforme é 100%, então não tem esse tal. Quanto que é a concentração? 12,43 mol por litro. Então, para eu achar a concentração, né, do meu padrão interno, vou aplicar aquilo do fator de diluição, né? Então, eu vou dizer que a minha concentração do padrão interno, a concentração do meu padrão interno vai ser 12,43 mols por litro, vezes o volume, né? Vezes o volume, que é
que foi adicionado, que foi 10,8 microlitros. 10,2 microlitros. E o volume final foi 0,1 litros. Pessoal, não se esqueça que o Mi quer dizer 10 a menos 6. Então, eu vou cortar litro com litro, né? Eu vou cortar litro com litro e a minha resposta vai ser em mol por litro, tá? Eu posso deixar em micromol por litro a minha concentração, né? Só que aí vai ficar muito grande, né? 12,43 vezes 10,2 dividido por 0,1 vai ficar um número muito grande, né? Então, você imagina que esse Mi quer dizer 10 a menos 6. Então, você pode multiplicar por 1.000, dividir por 1.000 a resposta e dar em milimols. Então, esse valor aí que você achou fazendo 12,43 vezes 10,2 e dividindo por 0,1, você multiplica por 1.000, vai dar quanto? Desculpa, divide por 1.000, perdão. Divide por 1.000. 12,43 vezes 10,2 dividido por 0,1, divide por 1.000. 1,26 milimolar. Tá? Repara que você cortou litro com litro, soprou um micromol. Só que se você fosse representar como micromol por litro, né, ia ficar um valor muito grande. Então você dividiu por 1.000 e representou como milimol. Podia deixar o micro também, só que o que eu falei, até quando vocês forem escrever o TCC de vocês, que deixa os professores loucos, e quando o cara vai pôr as unidades, né, aí ele coloca assim, 1.560. Ele vem assim, 0,0023, né? Tipo assim, aqui você divide por 1.000 e coloca como 1,26. Aqui, tu multiplica por 1.000 e coloca como 2,3. Tá? Então faz de conta que é uma unidade arbitrária. Né? Aqui é uma unidade arbitrária X. Tá vendo? Representa assim, ó, 2,3 mx. Entendeu? Nunca usa número muito pequenininho nem muito grande. Então, perfeito. A gente já tem a concentração do padrão interno. Então, agora é só substituir na fórmula. Você tem a concentração de X, que é igual a X vezes a concentração do padrão interno, dividido por F, vezes a resposta do padrão interno. Então, a resposta do analito é 29,4. A concentração do padrão interno a gente acabou de determinar agora, é 1,26 milimolar. O fator de diluição a gente determinou bem aqui, é 0,42. E a resposta do padrão interno é 8,7 miliampere. Então é só fazer a continha e a gente tem a concentração do analito. Presta atenção que a gente vai achar a concentração aqui. Só que o exercício pediu a concentração aqui. O que é simples, né? Eu peguei 10 ml e transformei em 100. Então eu já sei que a concentração do analito é 10 vezes maior do que a que eu vou achar agora. (10,13 milimolar). Então, você pode falar que a concentração ali no tubinho de ensaio, né? A concentração ali no tubinho de ensaio é 101,3 milimolar. Ou, simplesmente, 0,1 molar.
Então, a gente tem o exercício de número 23. Usou-se o manganês como padrão interno para a medição de ferro por absorção atômica. Uma mistura padrão contendo 2 microgramas por ml, 2,5 microgramas de ferro, deu origem a uma razão sinal, a sinal do ferro, sinal do manganês, de 1,05 e 1,0. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é achar o valor de F, né? Então, você tem aqui que o valor de F é igual a X vezes a concentração no padrão interno, dividido por X, e multiplica a resposta do padrão interno. Então, ele está falando que o manganês é o padrão interno. Então, lembra que o manganês é o padrão interno e o ferro é o analítico. Então, ele está falando que é 2 microgramas por ml a concentração do manganês, tá? Então, a concentração do manganês é 2 microgramas por ml, e a concentração do ferro é de 2,5 microgramas por ml. Ele está falando que o sinal do ferro é 1,05 e ele está falando que o sinal do manganês é 1,00. Então, você pode cortar micrograma com micrograma, ml com ml. Você tem 1,05 vezes 2, dividido por 2,5. Isso aqui vai dar quanto? Esse daqui é o fator de resposta. O fator de resposta foi de 0,84. Aí vem o resto da questão. Preparou-se uma mistura com um volume de 6 ml, misturando 5 ml da solução conhecida de ferro com 5 ml de ferro, mais 1 ml de uma solução contendo 13,5 microgramas de manganês por ml. A absorvância dessa mistura no comprimento de onda do manganês foi 0,128 e a absorvância no comprimento de onda do ferro foi 0,185. Determine a molaridade da solução desconhecida de ferro. Então, você imagina que foi misturado 5 ml de uma solução de ferro, isso aqui foi feito num tubinho de ensaio, né? Você colocou aqui 5 ml de ferro, você imagina que a concentração é desconhecida. E você adicionou mais 1 ml de manganês, né, que é o padrão interno, cuja a concentração do manganês era 13,5 microgramas por ml, a concentração. Então, você imagina que você fez isso aqui no tubinho de ensaio, o volume final dessa solução foi 6 ml. Aí ele está falando que a resposta para o manganês, né? Então, a resposta para o padrão interno foi 0,128. E a resposta para o analito, que no caso é o ferro, né? Então, aqui é o manganês,
e aqui é o ferro, que é o analito. E a resposta para o ferro, que é o analito, foi 0,185. A primeira coisa é determinar a concentração do manganês. Então, você vai determinar aqui a concentração do manganês. Você imagina que vai ser a concentração inicial, 13,5 microgramas por ml, vezes o volume que foi adicionado, dividido pelo volume final, que foi 6 ml. Então, é 13,5 dividido por 6. Daqui vai dar quanto? Microgramas por ml. Então, agora, é só substituir na fórmula. Você tem que a concentração do analito, né, que no caso é o ferro, é igual a resposta do analito vezes a concentração do padrão interno, dividido por F, multiplicado pela resposta do padrão interno. Você imagina que a resposta do analito, no caso é o ferro, é 0,185. A concentração do padrão interno é 2,25 micrograma por ml. O fator de resposta é 0,84. E a resposta para o manganês, que é o padrão interno, é de 0,128. Quanto que isso daqui vai dar? R$ 3,87 microgramas por ml. Aí lembra do fator de diluição, ó. Essa concentração aqui, ó, de 3,87 microgramas por ml é aqui nessa mistura. Mas eu quero saber a concentração da amostra original, né? Então eu vou multiplicar por 6 e dividir por 5. Então você imagina que a concentração de ferro naqueles 5 ml de amostra vai ser 3,87 microgramas por ml vezes 6 ml dividido por 5 ml. Quanto que isso daqui vai dar? R$ 4,64 microgramas por ml. Então, essa daqui que é a resposta no exercício. Esqueçam do fator de diluição. Tá? Na maioria não, em todos os exercícios, né? Você pega a amostra e, no caso dos exercícios de adição de padrão, você pega a amostra, o volume de amostra e mistura com o volume de padrão. No caso do método do padrão interno, você pega um volume de amostra e mistura com o volume de padrão interno. Então, você imagina que a concentração que você acha é na mistura. Só que eu não perguntei a concentração na mistura, eu perguntei a concentração na amostra original. Para você me dizer a concentração na amostra original, você tem que multiplicar pelo fator de diluição. Certo?
Todo mundo copiou? Então agora vem os exercícios que são um pouquinho mais fáceis. Então, se você está seguindo, a gente tem agora o exercício de número 24. Então, você imagina que na prova, é basicamente isso daqui que você tem. Você tem aqui a porcentagem do analito, aí você tem a amostra desconhecida. Você tem aqui a altura do pico do analito, a altura do pico do padrão interno. Então, no primeiro gráfico que eu fiz aqui para vocês, que a gente tem um coeficiente de correlação baixo, tá? Nesse primeiro gráfico, a gente tem a resposta do analito, né? A gente chamou até agora da resposta do analito de AX, né? A gente tem a resposta do analito dividido pela concentração, em função da concentração do analito. A gente tem resposta do analito e concentração do analito, numa calibração externa clássica. Você viu que o coeficiente de correlação, né, dessa reta é baixo, é 0,91. É um problema de cromatografia gasosa em modo split. Por que o coeficiente de correlação dessa reta é baixo? Pode olhar para a figura, você vê que os pontos não estão bonitinhos dentro da reta, né? Tem os pontos assim, né? Imagina que você tem um ponto aqui que está bem fora da reta. Por que você tem esses pontos fora da reta? Né? Por causa do teu problema em reproduzir a injeção. Agora, a partir do momento que em toda a amostra eu venho e coloco uma concentração conhecida e constante de um padrão interno, você imagina o seguinte: se entre uma amostra e outra ele injetar mais ou menos, você imagina, tipo assim, ele não consegue reproduzir a injeção. Então, numa amostra, numa injeção eu injeto mais, na outra eu injeto menos. Você imagina que se eu injeto mais, a área do pico do analito vai aumentar. Se eu injeto menos, a área do pico do analito vai diminuir. Mas o que você imagina? Que esse mesmo comportamento vai ser apresentado para o padrão interno. Então, se eu dividir a área do pico do meu analito pela área do pico do padrão interno, eu elimino esse efeito da injeção. Imagina que eu elimino o meu erro experimental. Né? O fato de eu não conseguir injetar sempre a mesma quantidade, eu elimino esse erro. Então, aqui, nesse outro gráfico, você tem a resposta do analito dividido pela resposta do padrão interno versus a concentração do analito. Aí você tem uma curva de calibração, aí você já tem uma curva de calibração que tem um coeficiente de correlação muito melhor que quando eu não usei o padrão interno, 0,994. A prova é sorteio de questões, eu tenho certeza que vocês vão torcer para ser sorteado uma sim para vocês. Os picos cromatográficos podem ser influenciados por uma variedade de fatores instrumentais. Podemos frequentemente compensar as variações desses fatores empregando o método do padrão interno. Nesse caso, adicionamos a mesma quantidade de padrão interno às misturas, contendo quantidades conhecidas do analito, e as amostras de concentração desconhecidas do analito. Calculamos, então, a razão entre a altura do pico, ou área, para o analito e aquela do padrão interno. Os dados mostrados na tabela foram obtidos durante a determinação de um hidrocarboneto C7 com um composto semelhante adicionado a cada padrão e a amostra como padrão interno. Qual é a porcentagem de analito na amostra de acordo com o método do padrão interno? Como que vocês vão responder essa questão para mim na prova? Vocês vão usar a curva de baixo, né? Vocês vão usar essa curva analítica aqui.
que é o sinal analítico da amostra, dividido pelo sinal analítico do padrão interno. Então, na prova, vai ter esses dois gráficos. Você vai usar esse gráfico aqui, né, onde você tem a resposta do analito dividida pela resposta do padrão interno. E ele está falando que, no caso da amostra, você tem aqui a amostra, ele está falando que a altura do pico, então ele está falando que a resposta do analito é 58,9. Ele está falando que a resposta do padrão interno é 49,4. Então, como é que você vai determinar a concentração dessa amostra para mim na prova? Ó, observa aqui a equação da curva analítica desse gráfico que está aqui embaixo, que é aqui é uma calibração externa normal, aqui é um método do padrão interno. A curva analítica que está no método do padrão interno é 69145x mais 0,0611. Então, você imagina que o valor de y, né? Então, você imagina que o valor de y vai ser 58,9 dividido por 49,4. Isso aqui vai dar quanto? — 1,19. Então, você imagina que a concentração... então, você imagina que... Então, você imagina que a concentração do meu analito, né, vai ser 1,19 menos 0,0611 dividido por 69145. Isso daqui vai dar quanto? Perfeito. Deixa eu ver que horas são. Então, agora a gente vai para o exercício de número 25. Uma solução padrão contendo iodoacetona, né? E paradiclorobenzeno como padrão interno. Deu picos com área 400 e 800, respectivamente, em uma cromatografia a gás. Então, você tem aqui a concentração do teu analito. A concentração do teu analito foi 7 vezes 10 a menos 8 milimolar. A concentração do seu padrão interno, a concentração do teu padrão interno foi 1,4 vezes 10 a menos 7 milimolar. Aí ele fala que deu picos com área 400 e 800, respectivamente. Então, você imagina que a resposta do teu analito foi 400, e você imagina que a resposta do teu padrão interno foi 800. Tá? Você imagina que o teu fator de resposta é calculado como AX dividido por X, que multiplica a concentração do padrão interno, dividido pela resposta do padrão interno.
Então, é só substituir. A X é igual a 400. A concentração do padrão interno é 1,4 vezes 10 a menos 7. A concentração do analito é 7 vezes 10 a menos 8. E a resposta do padrão interno é 800. Para não se perder com potências, né? A gente pode... Você imagina que você pode fazer 400 vezes 1,4. Abre parênteses, 400 vezes 1,4. Fecha parênteses. Divide por 7. Coloca parênteses também, né? Ó, abre parênteses, 400 vezes 1,4. Fecha parênteses. Dividido. Abre parênteses, 7 vezes 800, fecha parênteses. Quanto que deu? Aí você imagina que aqui, ó, você tem 10 a menos 8 dividido por 10 a menos 7. Né? Então você imagina que você tem... Lembra das potências? Você tem 10 a menos 7 dividido por 10 a menos 8. Isso daqui é igual a 10 elevado a menos 7, menos 8, que dá mais. Então, 10 elevado a 1 é igual a 10. Então, esse valor que você achou, você multiplica por 10. Isso daí vai dar quanto? Exatamente 1. Tá, então, a gente achou o valor de F, que é exatamente 1. Certo? Então, agora, o que ele está falando para a gente? 1 ml de uma solução desconhecida de iodoacetona foram tratados com 0,1 ml de para-diclorobenzeno de concentração 2 vezes 10 a menos 6. E a mistura foi diluída até 10 ml. A cromatografia a gás forneceu picos com áreas de 860 para iodoacetona e para diclorobenzeno, respectivamente. Determine a concentração de iodoacetona. Então, vamos lá. Lembra que todos os exercícios são praticamente iguais. Você mistura a amostra com o padrão interno. Então, o que ele está falando aqui? 1 ml de uma solução desconhecida de iodoacetona. Então, você veio aqui, colocou 1 ml da tua amostra que você deseja determinar a concentração. Aí você veio aqui e colocou 0,1 ml. Professor, ainda é 25? Oi? Ainda é a 25? Ainda é 25. Aqui a gente só achou o fator F na 25. Então, eu coloquei 0,1 ml do meu padrão interno e a concentração, vou até colocar aqui, né? A concentração desse padrão interno é de 2 vezes 10 a menos 6 mol por litro. O M é mol por litro. Isso daqui foi colocado no balão, onde o volume foi acertado para 10 ml. Tá? Então, a gente tem que achar a concentração do padrão interno. Imagina que a concentração, então, do nosso padrão interno vai ser 2 vezes 10 a menos 6 milimolar, vezes 0,1 ml, dividido por 10 ml. Então, você imagina que 0,1 é 10 a menos 1. Você tem 10 a menos 1 dividido por 10, é 10 a menos 2. Certo? Então, você tem 2 vezes 10 a menos 8 molar. Ok? Essa é a concentração do teu padrão interno. Então, agora, tudo que você precisa fazer é substituir na fórmula. Então, você sabe que a concentração do teu analito é igual a X,
que multiplica a concentração do padrão interno, dividido por F, que multiplica a concentração, desculpa, que multiplica a resposta do padrão interno. Resposta do analito, resposta do padrão interno, fator de resposta, a concentração do padrão interno. Então, o enunciado do exercício número 25, ele fala que ele está falando que a resposta do analito é 800 e a resposta do padrão interno é 600. Então, você imagina que a concentração do teu analito vai ser 800 vezes 10 vezes 2 vezes 10 a menos 8 milimolar. Isso daqui, dividido por 1, vezes a resposta do padrão, a resposta do padrão interno, que é 600, né? Então, a gente vai dar a resposta como 10 a menos 8 milimolar, é só fazer 800 vezes 2 dividido por 600. Aqui vai dar quanto? Isso daqui vai dar 2,66 vezes 10 a menos 8 milimolar. Não se esqueça que a tua amostra foi diluída 10 vezes, né? Peguei 1 ml, coloquei num balão volumétrico de 10 ml e completei até o menisco. Então, você imagina que a concentração aqui no balão é 2,66 vezes 10 a menos 8. A tua amostrinha aqui, que era apenas 1 ml, a concentração da iodoacetona, que é o analito, vai ser 2,66 vezes 10 a menos 7 milimolar. Essa daqui é a resposta. Certo? Então, agora a gente chega no exercício de número 26. O que o exercício de número 26 fala para a gente? O potássio pode ser determinado por espectrometria de emissão em chama, usando um padrão interno de lítio. Os seguintes dados foram obtidos para as soluções padrões de cloreto de potássio e uma solução desconhecida contendo uma quantidade constante de cloreto de lítio como padrão interno. Todas as intensidades foram corrigidas pela subtração da intensidade de emissão do branco. As concentrações de sódio na amostra, determinada através do método da calibração externa e da calibração interna, são. Então, aqui você tem a concentração de sódio, 1, 2, 5, 7,5, 10 e 20. Você tem as intensidades de emissão do lítio e as intensidades de emissão do potássio. Certo? Você tem os dois gráficos aqui, a calibração externa e o padrão interno. Você já pode ver que o gráfico da calibração externa ele é mais distorcido com relação ao gráfico da calibração interna. Né? Por que isso acontece? Porque que eu falei, você está fazendo as análises, você está borrifando a tua amostra na chama, é impossível. Então você imagina que por mais quente que seja essa chama, é impossível você jogar água na chama e não alterar a temperatura dessa chama. Então você imagina que quando você vai fazendo as análises continuamente, a temperatura da chama vai aumentando e diminuindo, aumentando e diminuindo.
Então, mesmo que você esteja analisando sempre a mesma amostra, você vai ver que em alguns casos o teu sinal analítico vai ser maior e menor, maior e menor. Por quê? Por causa da alteração da temperatura da chama. Só que você imagina que isso daí também vai afetar a resposta do lítio. Então, se a chama esquentou, a resposta do potássio vai ser maior e a do lítio também. Se a chama esfriou, a resposta do potássio e do lítio vão ser menores, né? Vão ser menores essas respostas. Então, se você usar a calibração interna, você elimina esse efeito nocivo quanto à temperatura da chama, certo? Então, você vai utilizar o método da calibração interna e vai determinar para mim a concentração da amostra. Então, agora é o exercício de número 26. Você tem aqui a amostra. Imagina que então aqui você tem a resposta do teu analito, que é o AX, no caso o potássio, e você tem aqui o teu padrão interno, no caso a resposta é o lítio. Você tem 47,3 e você tem 9,1. Então você vai dizer para mim, né, que o teu Y vai ser 47,3 dividido por 9,1. Isso aqui vai dar quanto? Isso aqui vai dar 5,19. Então, você imagina que no método da calibração interna, você tem Y, que é igual a 0,9422x mais 0,2537. Então, você vai dizer para mim que a concentração é igual a 5,19 menos 0,2537 dividido por 0,9422. Quanto que é a concentração? – 5,23 ppm. Tá? Esse foi o exercício de número 26. Aí a gente tem o exercício de número 27, que é muito parecido com o 26. Então, agora, nós temos o exercício 27, que é muito parecido com o exercício de número 26. O que ele fala? É a mesma coisa, é um exercício é um trabalho de emissão atômica na chama, né? É um trabalho de emissão na chama. Eu já fiz um trabalho parecido com esse, no tempo da USP de Ribeirão Preto. Você imagina o seguinte, vocês já tomaram suco de caixinha, de água de coco de caixinha? Acharam estranho o sabor? O sabor é estranho por causa do processo de pasteurização, né? Então, basicamente, você imagina que a água de coco é uma água, mas ela é muito rica em sais minerais, né? Em especial, né, o sódio, o potássio. Então, a gente trabalhou com a emissão na chama para ver, para quantificar a concentração de sódio e potássio na água de coco, antes e após o processo de pasteurização, né? Então, lembra que então a gente teve sempre que, como a emissão na chama, a gente teve sempre que usar um padrão interno para quantificar, né, os sais na água de coco. Geralmente o lítio é um padrão interno, porque você imagina que toda vez que eu estou fazendo um método de padrão interno, eu não quero colocar um padrão interno que está presente na minha amostra, né? Então você imagina que sódio e potássio é presente em todas as amostras.
Mas no caso do o lítio, ele é mais raro. Então, a presença de lítio na água de coco é desprezível, né? Então, aqui é o exercício 27. As intensidades das linhas de emissão em chama podem ser influenciadas por uma variedade de fatores instrumentais, incluindo a temperatura da chama, a vazão da solução, a eficiência de nebulização. Podemos compensar as variações desses fatores pelo uso do método do padrão interno. Aqui adicionamos a mesma quantidade de padrão interno a misturas contendo quantidades conhecidas do analito e de amostras com concentrações desconhecidas do analito. Então, tomamos a razão entre as intensidades da linha do analito e aquela do padrão interno. O padrão interno deve estar ausente na amostra a ser analisada. Na determinação de sódio por emissão em chama, o lítio é frequentemente adicionado como um padrão interno. Os seguintes dados foram obtidos para soluções contendo sódio e 1 ppm de lítio. Não vai usar 1 ppm no cálculo, não, né? Ele só está dizendo. Na verdade, nem precisava falar quanto de lítio que foi adicionado às amostras. Só imagina que o método do padrão interno. Imagina que o método do padrão interno ele consiste em você colocar sempre a mesma concentração de padrão interno em todas as amostras, tá? Então, aqui a gente tem a concentração do sódio, a resposta do sódio e a resposta do lítio. E a amostra. Determine a concentração da amostra utilizando o método do padrão interno e o método da calibração externa. As concentrações de sódio na amostra determinadas através do método da calibração externa e da calibração interna são o quê? Iguais, muito parecidas, diferentes. Então, a gente vai ter que determinar, utilizando a concentração de sódio na amostra, utilizando a calibração interna e a calibração externa. Certo? Então, você tem aqui a amostra. Vamos fingir que é uma amostra de água de coco pasteurizada, já que eu falei tanto disso na aula de hoje. A resposta para o sódio é 44. Lembra que o sódio é o analito. O padrão interno é o lítio. A resposta para o lítio é 95. Então, você imagina que na calibração externa, você tem Y, que é igual a 0,974x mais 0,422. Então, para você determinar na calibração externa a concentração de sódio, você vai falar que x é igual a 4,4 menos 0,422 dividido por 0,974. Aqui vai dar quanto? E na calibração interna? Na calibração interna, né? Na calibração interna, y vai ser igual a 4,4 dividido por 95. Aqui vai dar quanto? Então, você imagina que na calibração interna, y é igual a 0,013x mais 0,000
0,03. Então, eu posso falar que o valor de x vai ser 0,046 menos 0,003 dividido por 0,013. Isso aqui vai dar quanto? Ó, o exercício de número 28. O exercício de número 28. Então, você viu que tem diferença, né? Você vê que você usar a calibração externa e a calibração interna dá uma certa diferença. Nesse caso, nem foi muito grande a diferença, né? Mas não deixa de ser uma diferença apreciável, certo? Então, a gente tem agora o exercício de número 28. O exercício de número 28, você pode resolver ele através do... Lembra quando a gente teve a ameaça de enchente, a gente fez a aula pelo JASP, a gente fez uma aula, tá até no YouTube também, né? Essa aula que eu coloquei. Você imagina que você quer comparar 4 médias diferentes. Você quer comparar 4 médias. Você tem aqui as concentrações de glicose no dia 1, 2, 3 e 4. Você quer comparar essas 4 médias e dizer se elas são iguais ou diferentes, né? Então, você vai calcular o valor de F. Se o teu F calculado for menor que o F tabelado, você vai dizer que não tem diferença entre as concentrações, tá? Se o teu F calculado for maior que o F tabelado, aí você vai dizer que tem diferença. Você pode fazer isso com o Excel também, tá? No Excel é só você ir em dados, análise de dados, e tem ali a nova de fator único. Entra em a nova de fator único. E agora a gente tem o exercício de número 29. O exercício de número 29, ele é um exemplo, é a mesma coisa que os exercícios anteriores, né? Você tem a amostra, você tem o padrão interno e a porcentagem de água. Então, o exercício de número 29, ele fala, é o típico do exercício que você tem que resolver através do método do padrão interno. A água pode ser determinada em amostras sólidas por espectroscopia no infravermelho. O conteúdo de água do sulfato de cálcio hidratado deve ser medido empregando-se carbonato de cálcio como padrão interno para compensar alguns erros sistemáticos do procedimento. Uma série de soluções padrão contendo sulfato de cálcio hidratado em uma quantidade constante conhecida do padrão interno é preparada. As soluções com conteúdo desconhecido de água também é preparada contendo a mesma quantidade de padrão interno. A absorbância do composto hidratado é medida em um comprimento de onda juntamente com aquela do padrão interno em outro comprimento de onda. Os seguintes resultados foram obtidos, né? Então, aqui você tem a absorbância para a amostra e a absorbância para o padrão interno.
e a porcentagem de água em cada amostra e a amostra desconhecida, tá? Então, esse exercício número 29, ele não foge muito dos outros exercícios, né? Ele não foge muito dos outros exercícios. Você tem aqui a amostra, você tem aqui a resposta do teu analito, que é 0,37, e aqui você tem a resposta do teu padrão interno, que é 0,47. Então, você vai usar o método do padrão interno, você vai falar que y é igual a 0,37 dividido por 0,47, isso daqui vai dar quanto? Se você pegar a equação da curva analítica, você vai ver que y é igual a 0,0486x mais 0,0106. Então, você vai dizer que a porcentagem de água na amostra é 0,78 menos 0,0106 dividido por 0,0486. Você vai dar quanto? ,83% de água na mistura. E por fim, o último exercício do curso. Lembrando então que quarta-feira que vem é a prova, depois vocês podem curtir o feriado. Esse exercício 30, ele é uma história bem interessante, né? Não sei se vocês gostam de filmes policiais, não sei se vocês já viram o pessoal plantando provas, né? Coloca o sangue da pessoa na cena do crime, né? Coloca o sangue da pessoa que foi coletado anteriormente na cena do crime, nas roupas de uma vítima, né? Então, esse daí foi um caso muito famoso, né? E era um caso de homicídio e o acusado, né? Ele tinha o sangue dele na cena do crime. Aí ele alegou que a polícia tinha plantado, né, o sangue dele na cena. Aí vem o caso, né? Tá, mas será que esse sangue foi plantado ou não? Né? Vocês não são da área de saúde, né? Mas você imagina que se você coleta sangue humano, né? Não só o sangue humano, sangue de qualquer animal, né? Você coleta sangue de qualquer mamífero, até peixe mesmo, não precisa nem ser mamífero. Sangue humano, sangue de cachorro, de porco, de peixe. Você tira o sangue, ele na hora ele coagula inteirinho, ele vira uma pedra. Aí você fala, mas, por exemplo, eu dou o sangue, se vocês não doam, eu recomendo ir doar, que é o banco de sangue está precisando de doação. Aí você fala, tá, mas eu dou o sangue e meu sangue sai ali líquido na bolsa, né? Ele não empedra. Por que quando você doa sangue, ele não vira uma pedra dentro da bolsa, ele continua líquido? Por causa do EDTA. Imagina que o sangue, na presença de EDTA, o EDTA, ele complexa o ferro do sangue e o sangue não coagula mais. Né? Se não tivesse EDTA na bolsa de sangue que coleta o teu sangue, você ia terminar de doar e ia ter uma pedra ali dentro da bolsa. Tá? Então, foi desenvolvido um método para determinar EDTA no sangue. Se o sangue foi plantado, ele vai ter uma concentração alta de EDTA. Se ele caiu mesmo durante o crime, né, ele não vai ter EDTA. Então, você imagina que toda vez que você determina, que você faz um método analítico, você tem uma coisa que chama precisão.
Você imagina que a precisão de um método ela tá relacionada com o desvio padrão. Então aqui a gente tem, por exemplo, você tem uma amostra que ela foi preparada para ter 22,2 nanogramas de EDTA por ml. E aqui no exercício você tem as concentrações que foram determinadas. Então você imagina que ele pegou uma amostra de sangue que não tem EDTA, adicionou EDTA para ser uma solução com uma concentração de 22,2 nanogramas por ml e determinou com o método dele. Aí ele obteve as concentrações de 33,3, 19,5, 23,9, 20,8 e 20,8 de novo. Você vai falar, poxa, professor, ele não analisou a mesma amostra, ele não analisou a mesma amostra 5 vezes? Por que ele teve 4 resultados diferentes? Por que ele teve 4 resultados diferentes? Você imagina o seguinte, que por causa do erro experimental, ele não obteve resultados iguais, né? Então, por exemplo, tem na química analítica, isso daqui é clássico, todo livro de química analítica tem. Você tem um arqueiro, ele está disparando as flechas. Aí você imagina que ele acerta sempre o centro do alvo, né? Mas ele não acerta bem aqui no meio, ele acerta espalhado, né? Então você está dizendo que esse arqueiro ele tem baixa precisão. Aí você tem um arqueiro que ele acerta todas as flechas aqui, o centro do alvo é aqui, e ele acerta todas as flechas dele aqui. Você vai dizer que esse arqueiro ele tem alta precisão, mas ele tem baixa acurácia. Ele acerta sempre no mesmo lugar, mas ele não acerta no centro. Esse daqui ele acerta perto do centro, mas ele é bem aleatório os acertos dele. Então, na química analítica, a gente determina a precisão de um método como desvio padrão relativo, né? Então, você pode utilizar o desvio padrão relativo, que é chamado de coeficiente de variação, né? Ou simplesmente o RSD, Relative Standard Deviation. O Inmetro chama de coeficiente de variação. Você imagina que o coeficiente de variação é o desvio padrão dividido pela média vezes 100. Então, na prova, se eu pergunto qual que é o coeficiente de variação dessas 5 medidas, você vai fazer o desvio padrão dividido pela média, tá? Então, o desvio padrão, você pode calcular no Excel fazendo igual, DESV, PED. Então, nesse caso aqui, o desvio padrão é 5,1 e a média é 23,4. Quanto que é o coeficiente de variação, então, para esse valor? Para os testes em 22,2? E lembra que eu falei o que é? Então, uma precisão é isso, basicamente o desvio padrão, né? E o que é a acurácia? O quão perto você chega de um valor verdadeiro, tido como verdadeiro, né? Então, você imagina que você vai representar isso daqui, né? Como um valor determinado, né? Então, você imagina que a exatidão você imagina que é a concentração determinada menos a concentração conhecida
dividido pela concentração conhecida, multiplicado por 100. Né? Então, você imagina que na prova você fala, olha, os cientistas prepararam a amostra de sangue para 22 nanogramas por ml e acharam essas concentrações aqui. Qual que é a exatidão do método para 22,2 nanogramas por ml? Então, você vai fazer a média, que eu coloquei aqui a média dos resultados, está aqui na lista de exercícios, a média é 23,4. Então, você vai fazer 23,4 menos 22,2, dividido por 22,2 e multiplicar esse resultado por 100. Isso aqui vai dar quanto? Então, lembra, exatidão, você tem exatidão, você tem a precisão. Você imagina que um método ele pode ser exato, ter um desvio padrão pequeno, mas não ser preciso. Você analisa 10 amostras seguidas, você acha um desvio padrão muito pequenininho. O método que ele é preciso. Só que aí você vai ver a concentração que você acha é 2 vezes menor do que a concentração verdadeira. Então, teu método é exato, mas não é preciso. Certo? Pessoal, muito obrigado pelo semestre com vocês. Muito sucesso para vocês na carreira acadêmica de vocês. E aí eu me despeço agora. Semana que vem a prova, vocês podem fazer de casa a última prova. Tá? Então, muito sucesso para todos vocês e até uma próxima. Valeu, professor. Obrigado pelo semestre. Obrigado. Muito obrigado pela oportunidade de estar com vocês.